Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Eduardo Kran aqui com vocês novamente. Mais um vídeo só para deixar sempre bem elucidado, é um trabalho em conjunto com a Fiswork, que é uma plataforma de programas de pós-graduação e também de outros cursos, né, que a oferta oferece. A gente faz esse trabalho em conjunto já há um tempo, nós do Diário da Força, mais eles, e mais um vídeo que estamos gravando para vocês. Hoje nós vamos trazer mais um tema interessante, que é muito bom, muito importante e às vezes, por vezes, não muito levado a sério nem muito estudado, que é o acúmulo de fadiga na finalização da preparação no powerlifting, algumas estratégias para rendimento. Então vamos lá. Para quem não conhece, para quem não lembra, para quem está olhando esse vídeo pela primeira vez, o powerlifting é um esporte composto por três modalidades, por três movimentos, né, dentro de uma modalidade: agachamento, supino e levantamento terra. Inclusive esta é a ordem de competição. Então os treinos de powerlifting, assim como todos os outros tipos de treinamento esportivo, eles têm um efeito cumulativo. Esse efeito cumulativo ele gera um grande estresse metabólico, fisiológico, hormonal, né, pré-fadiga, enfim, né, a gente fala de estresse mecânico também, né, muscular, osteotendíneo, articular de uma forma geral, e todo esse estresse, ele nos causa uma fadiga constante. Então, para eliminarmos essa fadiga ocasionada, principalmente por lactato, muito embora, né, isso é um outro detalhe muito importante dentro da fisiologia do exercício, que é bacana a gente frisar. Nós temos vias metabólicas de obtenção de energia, né? A gente tem a aeróbia lática, a aeróbia predominantemente oxidativa, a anaeróbia lática e a anaeróbia alática, né? Ou sistema fosfagênio ATP-CP, que é uma via de altíssima intensidade, curtíssima duração, que engloba aí os esportes de força, principalmente aí powerlifting ou LPO e até 100 metros rasos, digamos assim, já dentro do contexto do atletismo. Então, dificilmente a gente vai conseguir ter um acúmulo ou uma liberação muito grande de lactato, né, durante repetições máximas dentro do powerlifting. No entanto, a cadeia de treino, ela, além de ter um volume muito grande, ela tem uma demanda de tempo muito grande. Então, dependendo da sessão de treino, dependendo do percentual de carga que a gente está trabalhando, principalmente percentuais de carga mais altos, né, 75, 80, 85, 90%, 80 para cima ali, 80, 85, 90, né? A gente tem um tempo maior de intervalo para descanso, uma demanda de tempo maior de treinamento. Então, às vezes, a gente faz SBD, ou Squat, Bench Press e Deadlift, são os três movimentos na mesma rotina de treino, e o treino acaba levando ali 2, 3, às vezes até 4 horas, dependendo do atleta, dependendo do peso do atleta e da quantidade de carga e tonelagem naquela sessão de treinamento naquele dia. Dadas essas proporções deste timing, né, a gente tem esse acúmulo por estresse e fadiga, né? E é muito bom a gente buscar evitar ou diminuir a propensão dessa fadiga para que a gente consiga ter uma demanda de treino equalizada até o final do próprio treinamento, não chegar extremamente fadigado lá. Um dos motivos da gente, em determinadas fases do treinamento, inclusive, praticar o SBD, né, o agachamento, supino e levantamento de terra, no mesmo dia, buscar mais condicionamento físico geral para essa demanda de esporte, né? Então, uma das formas da gente equalizar isso é subestimando as RMs propostas para percentuais de carga. Então, quando a gente está iniciando os blocos de treinamento, 60% da carga, 55% da carga, a gente tem um overload entre acessórios, né, e exercícios principais, main lifts. Então, quando nós estamos reiniciando blocos de treinamento, os acessórios, eles acabam se tornando mais pesados. Os acessórios, eles entram mais nos moldes ali daqueles blocos de hipertrofia básica de musculação, né, séries de 6, 8, 10 repetições máximas. E os lifts principais estão mais baixos, 55%, 60%, girando em torno de 5, 6, 8 repetições. Também subestimadas. Por quê? Descrito na literatura aí, você pode ter certeza que 60% da carga você consegue fazer de 12 a 15 repetições, tá, para um determinado lift.
A gente não faz isso porque o efeito cumulativo a longo prazo desses blocos de treinamento, a gente pegar um macro ciclo aí de 12 semanas, o efeito cumulativo desses blocos aí vai levar com que a gente chegue a essa fadiga num futuro próximo. Então, os acessórios, eles vêm com uma intensidade maior, e aí os acessórios a gente estabelece em cima do RPE, da sensação subjetiva de esforço, né? Então é muito importante também a gente entender que quando a gente fala em RPE para acessório, a gente fala em repetições máximas específicas para acessório. Como eu vou saber uma carga boa para eu trabalhar um acessório e tentar, inclusive, determinar essa fadiga em cima dessa demanda de trabalho com volume, tonelagem final e intensidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem 6 repetições para fazer uma pendulum, uma remada, a quinta repetição ela tem que ser muito difícil e a 6 quase impossível, mas sendo feita. Então, vocês sabem que para 6 repetições máximas, se na quinta foi muito difícil, na sexta vocês quase não conseguiram fazer, né, completaram o movimento para ser um pouco mais difícil, então vocês, para 6 repetições, tiveram uma demanda assertiva na sensação de esforço de vocês. O que acontece muito é o julgamento errado do RP. A gente vai botar ali um percentual de carga, vamos pegar no lift principal, vamos pegar um percentual de carga de 80%. 80% dá para fazer de 4 a 6 repetições. 4 seria o ideal, né, para uma força para um movimento bem explosivo e potente. Uma quinta e uma sexta seriam mais difíceis, mas ainda é factível com a realidade do atleta, principalmente se ele está voando, né, entre aspas. Então, a gente fala de 4 a 6. Aí o cara vai lá, faz 6, sobrando 2, 8. A margem de erro é muito grande. A margem de erro é muito grande e com certeza o percentual de carga ele não foi estimulado, ele não foi tirado, né, não foi obtido da forma correta. Então essa história de sobra 3, sobra 4, sobra 5, para a gente poder conseguir estimar volume total de treinamento e fadiga real é muito difícil. A gente tem que estar muito mais próximo da realidade da carga. Então fazer as 4 de uma forma bem executada, mas sobrando uma quinta e uma sexta para 80%, isso é o ideal, e não 80% fazer 6 e sobrar 7 ou 8. Ele já está completamente fora desses 80%. Ele vai se tornando muito mais metabólico, e mesmo um treinamento de força específica, absoluta, relativa, né, do que aliás, além do que seria um treinamento voltado mais próximo do que a gente trabalha na musculação, né, dentro dos esportes de força, treinamento de força. Então, algumas das estratégias para vocês evitarem fadiga, conforme a rotina de treino de vocês for se apertando, vocês forem chegar mais próximos de uma competição, e aí vamos dizer assim, 4 semanas antes da competição, 5 semanas antes da competição, pelo menos as 3 próximas semanas elas vão ser mais intensas, vai vir uma 4ª semana média moderada, com subestimação de cargas máximas, que aí já para evitar esse acúmulo de fadiga, e a semana 5 seria o deload, que vocês fariam, né, um tapering para poder competir aí no final de semana subsequente a essas datas, tá? Então, vamos lá, vocês vão chegar naquela semana mais intensa, na primeira, segunda e terceira semana são as mais intensas antes de chegar na fase de competição, lembrando que se faltam 5, a gente fez um macro ciclo de 12, então vocês já treinaram 7 semanas. Então já existe um efeito cumulativo de 7 semanas. E se nós estivermos na segunda competição do ano, então provavelmente vocês ainda não tiveram um recovery completo, né? Houveram alguns dias, algumas semanas ali para vocês se readaptarem, mas logo em seguida pau e pau vão de novo, porque tem ali um brasileiro, digamos. Disputaram estadual, logo em seguida, alguns meses depois vem um brasileiro, não tem tempo para vocês ficarem brincando, né? E jogando com essa falha no calendário, essa questão específica do calendário. Então, chegou nas cargas mais intensas, ali, naquelas primeiras 3 semanas antes de fechar aquelas 5 para a competição, vamos chamar aí de semana 1, 2, 3, vocês podem subestimar um número específico de repetições dentro do que a literatura preconiza e dentro daquilo que vocês realmente poderiam fazer. Vou dar um exemplo simples. Na semana 3, vocês treinariam a 90%, a 90%, 92%. A gente sabe que 90% a 92% vocês fazem de 1 a... 92% não, mas 90% de 1 a 2 ali bem feitinhas, num milagre divino 3, mas talvez essas 3 aí vocês já estejam 88%, 89%, já não representa aqueles 90%. Mas digamos que vocês consigam fazer 2, faça uma. Faça uma e fecha nesse sentido. Por quê? Porque se vocês tiveram condições de fazer 2, ou tinham condições de fazer até uma terceira,
vocês poupam em tonelagem final, né? Mantém o sistema neural de vocês pronto e apto porque realizaram aquela repetição e vocês diminuem o excesso de fadiga depois. Algumas literaturas ainda para tamponamento usam magnésio, né, magnésio em cápsulas, né, para poder tamponar melhor, né, sistema ácido base, né, também a suplementação intra-treino, né, com dextrose, maltodextrina, enfim, né, BCAA, né, existe literatura, vasta literatura sobre isso, algumas recomendam, outras não recomendam, uma hidratação satisfatória, algum açúcar simples, né, que vocês possam ir ingerindo durante aquelas 3, 4 horas de treino, um pedacinho de rapadura, uma banana, né, para vocês conseguirem perdurar, né, esse treino de vocês, e obviamente a hidratação, como eu havia falado anteriormente, que ela é fundamental. Mas uma das estratégias que vai mais funcionar com vocês é a subestimação dessas intensidades em cima do número de repetições para volume de treino, tá? Então, 80% que vocês fariam 4 a 6, faz 3. Se está muito cansativo, faz 3, faz 2. O importante é vocês conseguirem mecanicamente replicar aquele percentual específico naquela semana de treino. Até porque quando vocês entram em fadiga, os primeiros treinos da semana, o primeiro e segundo treino da semana, vocês ainda conseguem ter uma demanda de treino bom. Vem o final de semana ali, né, tem um pouco de descanso, consegue se alimentar um pouco melhor, né, chega a segunda, terça ali, consegue ter um pouquinho melhor de rendimento para o treino, mas aí no efeito cumulativo dele na semana já começa a bater de novo. Então sempre busquem determinadas estratégias para que vocês consigam melhorar cada vez mais o rendimento de vocês. E essa é uma das principais, né? Então, para evitar esse acúmulo de fadiga, vocês podem manter a intensidade, que é o mais importante, para a gente conseguir manter esse trabalho neural específico, ao mesmo tempo em que a gente preserva o corpo de um volume maior de treinamento e uma tonelagem maior no final daquela semana que vocês exerceram o ciclo de treino de vocês, e principalmente quando vocês estiverem chegando na parte final ali no deload. No deload, dependendo da linha de treino, até 2 a 3 dias antes ainda se faz algum treinamento. E aí, nesse tapering, nesse deload de vocês podem subestimar mais ainda, né? Fazer ali 2 sériezinhas de 2 repetições ali numa quarta-feira, vocês vão competir no sábado. Numa quarta-feira, um supino e um agachamento, por exemplo, você pode fazer 2 séries de 2 repetições com 60% da carga, que é uma série que seriam 12. Mas, de novo, o atleta ele tem que se manter ativo, né? O treinamento é uma condição neuromotora, córtex pré-frontal, cerebelo, engramotor, enfim. Vocês precisam manter o hábito do treino da melhor forma possível. E vocês não podem deixar de treinar. Mas também vocês têm que pensar que o objeto principal de vocês de treinamento é a competição. Então, vocês treinam para isso. Na academia, a gente treina. O treino é a pior parte de tudo. Competir é barbada. Chega lá, faz as 3 tentativas para cada movimento, sucesso, aqueceu, foi embora, beleza. No treino, não. O treino ele é acumulativo, o volume e o estresse em cima disso ele é muito grande. Até vocês fazerem um crossover entre volume e intensidade, chega um determinado momento que eles estão correndo quase juntos. E para vocês conseguirem se manter e não quebrarem, né, não quebrarem durante a preparação de vocês ou se ocasionarem mais lesões, né, é muito importante isso. E existem também, claro, as estratégias, né, terapêuticas, né, trabalhar um pouquinho melhor a mobilidade, procurar um fisioterapeuta, fazer uma analgesia, uma massoterapia, uma acupuntura, que também são estratégias para vocês conseguirem diminuir o acúmulo de fadiga, né, e de estresse mecânico. Tranquilo, pessoal? Então deixa um beijo e abraço para vocês, sucesso, até os próximos vídeos.